Hoje eu vou resolver essa questão do Sakurai napolitano, capítulo 3 de mecânica quântica. Então essa é a questão 3.7. Tem algumas maneiras de resolver, eu vou resolver do jeito que eu achei mais agradável para mim. Vamos ver se eu lembro como resolve, tá? Que eu tô fazendo de cabeça aqui, sem minha cola, sem nenhuma colinha aqui. Então, a gente tem que calcular, tá, os elementos dessas matrizes. Como que a gente faz para calcular os elementos da matriz? Vamos partir que sabemos que quando a gente atua, o operador SDZ J M, isso é igual a atuar, e o seu alto valor é M cortado e repete o alto vetor, certo? Então a gente, para calcular o Z primeiro, né? Essa equação aqui, esse operador aqui, né, que é uma matriz, é um operador, e o nosso correspondente do spin, quando a gente fala que é spin 1, spin meio, spin 3 meios, está relacionado ao J desse autovetor. E o M varia do negativo do J até o positivo, de números inteiros. Então, de 1 em 1 ele varia do menos J ao J. Então, para nós aqui a gente tem essa relação de alto valor e alto vetor para o spin, para o nosso SZ. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular a matriz do SZ. Matriz do SZ, uma matriz qualquer que a gente calcula em quântica, a gente acrescenta apenas o que é que a gente fala mesmo? Esqueci aqui, fugiu a palavra, mas é o matriz de identidade. Completude também a gente chama, tem outro termo que eu gosto de chamar mais, mas não veio na cabeça agora. Então a gente aplica duas matrizes, duas completeza, né? Uma completeza linha e uma completeza sem linha. Então aqui é J, M e um J linha, M linha. O que a gente faz? De um lado a gente coloca o J M linha. Aqui não é um X, tá? Isso aqui é só uma maneira mais rápida de fazer isso aqui, tá? Então nós temos o J linha, M linha. Entre esses dois termos a gente coloca o nosso SZ. E repete isso aqui agora sem linha, né? Que nós faz os somatórios para linha e os somatórios para linha sem linha. Certo? E agora a gente aplica o nosso autovetor aqui. Para ter o alto valor, né? Nós aplica essa relação aqui do alto valor. E como é um número, a gente já tira para fora. Então essa somatória JM J linha M linha. Então a gente já, ao aplicar isso aqui vai dar para mim que é M, H cortado, e a gente tem os altos vetores aqui, né, que vão se juntar.
Então, E2T é melhor cortado aqui para fora. A gente tem as relações de alto valor com os outros vetores agora livres ali, sem o livre no sentido de não ter mais o operador. Então aqui a gente tem um número que envolve as variáveis linhas com a sem linha. Isso aqui pra gente vai virar uma matriz de identidade, que vai depender das coordenadas linhas e sem linhas. Nosso delta de crônica. Certo? Que é isso aqui que eu tô falando. Essa partezinha aqui vai ter dois deltas de crônica que dependem das variáveis J, linha, com J, e outro delta de crônica que depende da variável M' com M. Então a gente vai ter a matriz para SZ escrita da seguinte forma. Não está evidente que é uma matriz, porque geralmente a gente representa a matriz desse jeito aqui, né? De 1, 0, 0, com números apenas, né? Só com números. Então a gente vai ver daqui a pouco que isso vai ser representado por números também. Então a gente tem o somatório, só reescrevendo o que está aqui com esse termo aqui, JM, somatório para JM', né? J'M'. Agora a gente coloca esses deltas junto aqui. Muito feio esse delta. E sobrou somente esses termos aqui que vão nos dizer a posição dos elementos da matriz, no fim das contas. Então nós temos J', M', J', aqui não é mais linha, né? O outro, J sem linha, M sem linha. Então esses aqui vai te dar a posição dos elementos de matriz. E aqui o valor que vai no elemento de matriz, na posição lá da matriz. Como no nosso caso, para ele não zerar o J e o J' tem que ser igual, e aqui nós não temos outras dependências de J's, então a gente pode desconsiderar o somatório em J e reescrever e desconsiderar, desprezar ou ignorar o delta, porque se for os J's forem diferentes, logo zera nossos elementos de matriz. Então a gente só desconsidera ele. Na verdade não é a palavra certa falar desconsiderar, mas vamos ignorá-lo por hora. Somente no somatório e no elemento de matriz. No elemento de matriz não, no delta. Só ignorar. Ele existe, mas só vamos ignorar. Então nós temos delta M, linha, M. E a nossa base da matriz. Só lembrando, isso aqui não é um X, tá? Isso aqui é só pra gente fazer mais rápido. Coisa assim, por exemplo. Opa. Daí pra fazer mais rápido, como eles são juntos. Fica mais bonitinho até. Ok, a gente tem a matriz. Essa é a matriz. Geral. Opa. Essa é a matriz geral. Para qualquer espinho.
Mas nosso caso é o spin 1, então facilita mais pra gente. Então a gente só troca o J por 1. Como o delta lá em cima, esse delta aqui, ele obriga que o J' tenha que ser igual ao nosso J, sem linha. Então, aqui nas bases a gente vai ficar da seguinte forma: SZ igual a um somatório, que eu poderia ter feito da seguinte forma, né? Aqui, poderia ter feito só J, porque o delta lá pra gente obriga que o nosso J e o nosso J' seja iguais. Da mesma forma, aqui, se a gente reparar, independente também do spin, se a gente reparar, esse delta aqui também nos obriga que o nosso M e M', ele obriga a ser iguais. Então a gente pode compactar mais de forma matemática e a gente vai verificar se vai dar certo. Que eu não fiz esse teste, mas eu tô. Desculpa por esse barulho. Eu não fiz o teste, mas eu sei o resultado final e eu estou observando que essa possibilidade agora. Então esse somatório acaba sendo contraído por esse delta, então a gente pode manter somente um. Então a nossa matriz vai ser dada pelos elementos M, H e J, M, J, M. Então quer dizer que pra gente vai ser uma matriz diagonal. Os elementos vão estar na diagonal. Ok? O somatório é em M, tá? Só escrever aqui que o somatório é em M. Então a gente transforma o M'. Da mesma forma, o J. Só que o J é único, então não existe ele mais depois que a gente substituir. Então o M varia de menos J a J. Então o M precisa do somatório aqui. Então M, H, cortado, matriz J, M, J, M. Ok, essa é a matemática por trás. O que a gente faz agora? Não tá com cara de matriz isso aqui, né? A gente pode observar que aqui nossa matriz é uma matriz diagonal porque a base tem que ser iguais. Então, uma matriz, o único jeito de ter números iguais é quando uma matriz quadrada diagonal. Então, a linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Então, a gente só vai ter valor na diagonal. Seria da seguinte forma: só SZ é igual valor só na diagonal, só que esse M aqui está relacionado à primeiro estado do spin, cortado. Esse M dessa outra diagonal é o segundo estado de spin. E só para ficar mais visível. E esse M é o terceiro estado de spin. Aqui nós temos uma diagonal. Certo? Então só tem uma diagonal, só assim. Agora a gente vai ver o valor desses M's aí. Como eu disse, nosso M, ele vai variar de 1 em 1 a partir do negativo do J. Como o nosso J é para spin
1. Então, o nosso J tem que ser 1. Então, o nosso SZ é igual a um somatório de menos 1 de M igual a menos 1 até 1. Disso tudo aqui. Só que a gente já atribuiu que o nosso J é 1. Certo? Então, nosso de spin 1. A gente faz essa soma, nós vamos ter menos 1, H, 1 menos 1, 1 menos 1. Mais, agora ele passa pelo 0, então nós temos 0, H, 1, 0, 1, 0. Então essa parte aqui é nula. Mais 1 positivo, 1 do J, 1 do M, 1 do J, 1 do M. Beleza, isso aqui é uma matriz que diz que na linha menos 1, no caso, a gente vai padronizar na linha 1. A gente pode tecnicamente escolher como que vai ser organizado isso aqui. Porque se a gente mudar a coluna de lugar, não faz tanta diferença. A gente padroniza aqui na linha 1, 1, linha 1, coluna 1, olhando apenas para os M's. Para os M's, né, que é o segundo número aqui dentro do Bra e do Cat. A gente padroniza aqui esses termo positivo, é o primeiro elemento da matriz. Então, a nossa matriz S, Z seria isso. Ainda não está nem perto do... Pode ser um pouquinho enrolado, mas vai ser completo isso aqui. Então, a nossa matriz vai ter a seguinte cara. Então, o primeiro elemento, 1, 1, né? Positivo. Então, a primeira linha vai ser só esse. A segunda, que é o do meio, a gente tem o elemento 0. E a última, que é na linha menos 1, 1, a gente tem o elemento menos 1. Só que a gente não pode esquecer que não é exatamente isso, é o H, né? O H cortado. Então, menos H cortado, que faltou, ó. Esqueci do H cortado aqui em cima. Certo? Comumente a gente escreve isso aqui como botando em evidência o H cortado. Fica 1, 0, 0, 0, 0, 0. Menos 1 aqui. E sobe a coluna com 0. Então, essa seria a nossa matriz Z. Daí lá pede para a gente fazer a multiplicação dessa matriz da seguinte forma e ver qual que é o resultado dela. Então, o que a gente vai fazer agora é multiplicar essa matriz e ver o resultado dela. Então, como que a gente faria isso? A gente vai multiplicar SZ com SZ mais H cortado, SZ menos H cortado. Como é matriz e a gente está somando um elemento que não é matriz, que é esse H cortado, a gente multiplica esse H cortado por uma identidade, que é o nossa completeza. Eu acho que é completeza que a gente fala. Então a gente multiplica pela nossa identidade, né? Quando a gente fala de álgebra. Então a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui é igual a gente multiplicar. Lembrando que esse SZ aqui é essa nossa matriz aqui, tá? SZ mais
H cortado, identidade, que a gente representa assim. SZ menos H cortado, identidade. Beleza? Isso aqui vai ser representado da seguinte forma. Eu vou utilizar essa aqui já, porque facilita nossas contas. Para somar, pelo menos. Então, a gente já coloca as matrizes aqui. Vou colocar a primeira, que é o SZ. Então, aqui nós temos H cortado, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos H cortado. Que vai multiplicar, abrir uma soma de matriz. H cortado, que é o nosso Z, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos H cortado, mais a nossa identidade de H cortado. Então, H cortado na diagonal, preenche o restante com 0. Uma matriz 3 por 3, tem que ser a mesma quantidade de elementos da matriz a ser somada. Mesmo formato. Beleza, agora a gente vai multiplicar pela mesma coisa com o sinal trocado. Para facilitar para mim aqui, é só copiar isso aqui. Colar aqui e trocar o sinal. Certo? Então a gente faz essas somas e subtrações de matrizes e depois multiplica tudo. Então nós temos H cortado, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos H cortado, que vai multiplicar essa soma de matriz. Então aqui nós vamos ter 2H cortado, né, que a gente soma elemento por elemento. Ó. Esse com o primeiro, os zeros com os zeros, esse com esse. Então, elemento por elemento de matriz. Então, esse aqui vai ser H cortado, 0, 0, 0. Esse com esse vai dar 0. Daí agora faz a mesma coisa, só que subtraindo. Então aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos H cortado. E aqui vai dar menos 2H cortado. Daí a gente preenche com 0. Por que com 0? Porque soma 0 dá 0. Agora a gente faz essa multiplicação de matriz. Linha por coluna, no final das contas, para não enrolar muito, essa matriz vai acabar sendo nula. Então, todos os elementos delas vão zerar. Esta é a forma que vai sempre funcionar, que não vai para a gente resolver. Então, o primeiro deu isso. Tem uma outra forma que a gente calcula isso aqui a partir lá aqui do começo. Quando a gente acrescenta a partir daqui, a gente consegue calcular de uma forma mais rápida. Como que a gente faz isso? Eu vou fazer ela aqui, que é a forma mais rápida de resolver para SZ, certo? Para SZ, essa seria a forma mais rápida, essa que eu vou fazer agora. Agora, para SX, não necessariamente é a mais rápida. Então, vamos lá. Para SZ, a gente vai voltar lá e acrescentar as... A gente vai calcular esse elemento de matriz. O que vai diferenciar? É que a gente, em vez de só colocar o SZ, a gente vai partir da própria função ali com os SZs. Então, a gente vai acrescentar as identidades direto aqui.
certo? Como vamos fazer isso? Simples, da mesma forma que antes. Então aqui um J, M, um J, linha, M, linha. E o que a gente faz? Acrescenta aqui J, linha, M, linha, J, linha, M, linha, fecha. E agora aqui no meio, a gente vai acrescentar isso aqui tudo. Então a gente vai acrescentar aqui S. Sim, a gente carrega esse chapéu em todos os operadores. Como eu não carreguei desde o início, eu não vou carregar agora. Não confundir, mas são operadores. Desde o início esse SZ é operador e o H não é. O H é um número. Operador de spin. Agora aqui a gente acrescenta a parte sem linha, né? Certo? Só que a gente tem que lembrar de uma coisa que a gente faz quando a gente aplica uma função de operador. Quando a gente tem uma função, por exemplo, f de h, aplicado em um autovetor, vou colocar um vetor A. Vetor A. Quando a gente aplica, nós temos uma autofunção, digamos assim, associada a esse autovetor, que ela é dada por A. E a gente repete. A grosso modo, basicamente a gente vai substituir o SZ aqui desta função pelo MH cortado. Vamos só criar mais uma página aqui para ter espaço para mão. Então, isso aqui pra gente ficou igual lá de cima. Esse somatório. Esse somatório. A gente tem isso aqui, linha, M, linha, J, M. E agora a gente só troca por H cortado, MH cortado. Só o SZ apenas, o H é número, então é sempre o operador que a gente vai trocar. Ok? Então aqui só para ficar bonito. Então agora a gente tem número aqui. Então a gente pode mover isso para onde a gente quiser, porque número comuta. Da mesma forma que a gente fez lá em cima com o MH sozinho, vem aqui, a gente pode mover ele para onde a gente quiser depois que a gente tem número. Então a gente vai ter o seguinte, que aquilo lá vai ser igual a deixa eu só voltar aqui e fazer aqui já. A gente pode evidenciar esses H's. Ó, nós vamos ter, se evidenciar H aqui, vai ficar um H. Se evidenciar H aqui, vai ficar outro H. E tem um H aqui. Então, nós temos um H ao cubo. Certo? Então, vai ter MH ao cubo. Só que não pode esquecer o somatório. Os dois. J linha. M linha. J. M. Deixa eu só trocar aqui. Só para ficar padrão. O contrário que eu fiz. Beleza? Então, como eu disse, M, H ao cubo. Daí tem os outros termos, né? O M mais 1,
que a gente evidenciou H, e o M menos 1, que a gente evidenciou H. E agora todo o resto que sobrou. J', M', J', M', J, M, J, M. Aqui a gente tem aquela mesma relação de deltas em J' e M'. Então aqui nós temos um delta J', J', J' com J, M com M', M' com M, J' com J. Beleza? Então, a gente tem que aquela matriz, a gente pode eliminar o somatório do J, né? Fazer uma contração. Por quê? Porque o J só, pra gente, vai ser só o de spin 1. Então, o J tem que ser obrigatoriamente 1 pelo nosso exercício. E o J sendo 1 implica que o J' tem que ser 1, senão o termo todo vai zerar. Então, o J' também vai ser 1. E a gente permanece com os M's. Então, toda aquela soma de SZ mais H com SZ menos H se reduz a isso aqui. Somatório em M e M'. M e M'. Do que? De M, H ao cubo, M mais 1. Tá, deixa aqui. M mais 1. Só para escrever menos em questão de tempo, vamos fazer essa mesma analogia para o M. O M vai zerar se o M', o matriz toda vai zerar se o M' for diferente de M. Então, isso aqui nos obriga que para não ser diferente, o M e o M' têm que ser iguais. Então, a gente acaba implicando numa contração de um dos somatórios em M', em M ou em M'. Então, basta que a gente escreva apenas um somatório para M, tanto para M' como M, dá na mesma. Então, a gente vai ter isso aqui já desconsiderando o M'. Então, a gente vai fazer o J igual a 1. Então, implica que o J' também tem que ser 1. A gente vai deixar o M aqui, né? Que o M' é igual ao M. E o J é o nosso M. Então, esse aqui é o nosso M', na verdade. Só que o nosso M' tem que ser igual ao M, para não zerar. Que essa é a condição do nosso delta. Então, nós temos a matriz. Só que nós temos o seguinte, agora analisando essa matriz, por que a gente fala que é matriz? Porque tem aqui os localizadores da matriz, que eu costumo dizer que esse aqui é o localizador da matriz. Só que a gente tem que olhar para o M. O M, quando o J é igual a 1, não implica em M poder variar de menos 1, 0 e 1. Se a gente olhar aqui, se o M for 1, a matriz vai zerar, porque M menos 1, esse daqui zera tudo o resto da matriz. 1 menos 1, 0, zera tudo, independente dos outros valores. Se M for menos 1, também zera, porque menos 1 mais 1, 0. E se M for 0, esse M aqui zera o resto. Então, isso implica que a nossa matriz é nula. Nula.
essa é a maneira rápida para a gente resolver o S0, né? A gente resolveu em 4 linhas, basicamente. Só que o que a gente vai utilizar aqui, o que a gente fez no passo anterior, para resolver o SX. Por quê? Porque a gente não tem uma relação de alto valor e alto vetor para SZ de forma direta, que faça a gente ter essa relação que a gente fez aqui, ó. Então a gente precisa construir essa relação, e a forma mais intuitiva de construir é utilizando aqueles passos. Então a gente precisa agora calcular, a gente já calculou a primeira parte, agora a gente vai calcular para o SX, que é a mesma coisa, só que para x. Então é mais h cortado, então SX vezes SX mais H vezes SX menos H. Então vamos conferir lá, porque a ordem muitas vezes importa. Isso, o mais começa e o menos termina. Aqui já começa a complicar um pouco. Por quê? Porque a gente não tem uma associação de alto valor e alto vetor para SX, e a gente vai ter que mexer com essa seguinte relação, onde que S mais e S menos, que é um operador escada, ele é descrito como SX mais ou menos I SY. Por que a gente vai usar isso? I é um número complexo, um número imaginário. A gente vai usar isso para conseguir fazer uma relação para SX em termos desses operadores. Porque esse operador mais e menos a gente conhece. Quando a gente aplica ele no autovetor, a gente tem a seguinte relação. Que ele é igual a raiz quadrada, eu vou colocar em colchetes, de quando é MJ menos mais M J mais menos M mais 1, certo? Então quando for o mais, aqui é menos e aqui é mais. Ok? H cortado e a gente repete o termo, só que aqui vai ter um mais ou menos 1, dependendo. Então quer dizer que a gente eleva um termo aqui para o M. Toda vez que a gente aplica o operador S mais ou S menos, a gente eleva ou diminui um termo para o M. Isso aqui, lembrando que é a raiz quadrada, tá? Sabia que era aqui que eu estava esquecendo. Vou fazer bonitinho aqui. Então a gente eleva ou diminui o spin, tipo. Elevar no sentido de fazer ele positivo ou negativo ou zero. A gente fica escalonando essa parte. Ou zero, dependendo do spin. No caso nosso é o spin 1, onde J é 1. Como já no nosso caso é esse, eu já vou deixar ele escrito assim pra gente não precisar sofrer muito toda hora. Então esse aqui a gente vai deixar escrito direto já no que a gente precisa. Que é o que a gente quer. É o M que vai ditar pra gente o restante das contas. Então, como é spin 1, a gente já tem que
salientar, ficar antenado que o M não pode passar de 1 e nem ficar a menos que menos 1, certo? Quando ele ficar menos que menos 1, ele vai zerar. Ok? Então, dependendo da quantidade de vezes que a gente vai aplicar o S, e dependendo se é mais ou menos, ele pode passar, e no momento que passar ele já zera. Não adianta você passar e voltar. Se ele passou, ele não volta mais, ele continua zero. Beleza? Por exemplo, eu tenho um M, tenho isso daqui. 1, 0, e apliquei um S mais uma vez. Isso aqui vai para uma coisa aqui, para 1, 1. Essa coisa aqui é tudo aquele extremo lá. Se eu aplicar de novo, S mais aplicado em 1, 1, isso aqui é 0. Porque não adianta eu subir mais do que o spin que eu tenho. Não é permitido. A física não permite. Beleza, então a gente tem essa relação aqui que é devido a essa aqui. E essa relação tem o nosso SX. Então a gente vai isolar esse SX. Como? A gente vai somar esse com esse, com menos desse. Então a gente vai fazer assim, ó, e dividir por 2. Por quê? Por que dividir por 2? Porque senão eu vou ter 2x, 2SX. Eu só quero um SX. O que eu vou fazer basicamente? Fazer S. Como eu vou ter que dividir por 2, né? Então eu vou somar o S mais o S menos. O S menos eu pego a parte que tem negativo e o S mais eu pego a parte que tem positivo. Então se eu somar esse aqui desaparece e sobra 2x, 2SX. Aí como eu quero só um SX, eu divido por 2. Então esse aqui é o nosso SX. Beleza? Então a gente tem o SX em termos disso aqui. Então eu sei agora que para mim escrever o operador SX, eu vou precisar dos operadores S mais e S menos. Então a gente vai fazer esse operador S mais e S menos. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o mesmo princípio que a gente usou lá em cima do segundo passo. Esse aqui. Só que em vez de a gente colocar esse aqui, a gente vai colocar o S mais S menos. E a gente vai seguir os mesmos passos, só que respeitando o alto vetor ou o alto valor do S mais e o S menos. Beleza? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou, por hora, ignorar esse 1 sobre 2 e a gente vai fazer só o do S mais S menos. Então a gente aplica matrizes e identidades para a gente calcular uma matriz na base que a gente deseja, que é essa. Então aqui J, M, J', M'. Mesma coisa, J', M', J', M'. Daí aqui é onde vem o S mais embaixo, S menos embaixo. Então a gente a soma dos S mais S menos. E a gente aplica. Estou pensando aqui se vai ficar claro isso. Espero que fique claro.
Não, isso aqui vai ficar confuso. Até para eu explicar vai ficar confuso. Vamos fazer um por um. Vou pegar a matriz do S- e do S+. Vamos fazer, calcular elas. E depois a gente soma. Para ver como que vai ficar. Para ver como que vai ficar o modo de falar. Eu já sei como vai ficar. Então vamos fazer do S+. Mesmo passo. J, M, J', M', J', M', J', M', S+, J, M, J, M. Agora, utilizando a nossa relação aqui em cima, certo? Essa é uma forma geral, depois a gente coloca o J igual a 1 no final. Então, a gente vai ter esse daqui aplicando isso aqui. Agora, o passo que a gente vai perceber é que o nosso autovetor vai mudar. Por quê? Porque a gente está acrescentando um a mais no M. E é isso que é o diferencial do SZ lá. Então, vamos ver isso aqui. Acho que cabe aqui na frente. Então, a gente tem um somatório. Beleza? E ele sempre atua para frente. Se eu atuar para trás, ele atua como se fosse um S-. Mas por convenção, a gente sempre vai atuar para frente. Ou seja, daqui para lá. Eu poderia ir para cá. Mas aí ele vai fazer uma função semelhante que o S-, só que nesses daqui. Aqui então, desculpa novamente pelo barulho. Aqui então a gente vai acrescentar essa coisinha aqui, sem um por enquanto, só que pro mais. Então o primeiro termo é J menos M, J mais M mais 1, fecha a raiz. H cortado. Fecha aqui. Fica J, vírgula. Aqui que é o diferencial. A gente acrescentou um no M, fazendo isso. Só que só nesse aqui. No outro vai permanecer J, M. Certo? Agora isso aqui virou número, a gente pode tirar para fora. Certo? E a gente vai ter o seguinte. Os somatórios. Então, isso para fora. Certinho. Agora a gente vai ter que cuidar porque os M's agora vão ser diferentes, né? Então, aqui, os M's não são necessariamente iguais agora. Por quê? Porque isso aqui nos garante que os J são iguais,
Então, J' e J sem linha. Para não zerar, eles têm que ser iguais. Só que aqui, pro M, isso não é válido mais. Porque M' tem que ser igual a M mais 1 para não zerar. Então, não necessariamente, por exemplo, se o M for 0, o M' tem que ser 1. Então, a gente mantém os dois somatórios em M, mas a gente pode desconsiderar o somatório em J, porque os J são iguais. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso escrever isso tudo aqui como sendo dois somatórios em M e em M'. Isso eu estou falando da matemática, né? E a gente pode desconsiderar o linha que a gente escreveu aqui, então no J. Então esse J aqui é igual ao J sem linha, então a gente coloca só o J mesmo sem linha. Só que o M não, o M ainda continua sendo M, linha. Aqui também J. Ah tá, essa parte aqui, a gente não pode esquecer de escrever isso aqui agora, né? Nesse caso aqui a gente usou esse para reduzir o J' para J. Então esse aqui a gente vai colocar no lugar. Esse aqui a gente não pode mexer, o M não pode mexer. Então a gente coloca aqui o delta. Delta M' com M mais 1. Aqui está o mapa da rua M1. Desconsidera o Google me ouvindo aqui. Daí até me perdi aqui no raciocínio da fala. O J sem linha, o M precisa ter a linha porque o M e o M' são diferentes. Daí a gente vai ter um J sem linha e um M. Esse M aqui não tem mais um porque é esse aqui, ó. Beleza? Nós temos um bracket em que um cat bra em que um é M', um cat e um bra, e em que o cat é o M' e o bra é o MC'. Beleza? Então aqui já temos a forma geral do nosso S+, para qualquer espinho. Então aqui a gente pode já fazer muita coisa. Porém, eu vou partir para o S- agora. O que vai mudar no S-? Os passos são exatamente os mesmos. A consideração é exatamente a mesma. Então, eu vou passar, esse aqui é o nosso S+, eu só vou copiar e fazer a alteração que vai acontecer. Para não perder muito tempo. Isso aqui já tá longo, né? Quase 1 hora. Vocês aceleram aí, quem estiver vendo. Se já não tá acelerando, né? Beleza? O que vai acontecer aqui? Aqui vai ficar menos. A gente vai trocar os sinais aqui para mais, aqui para menos e aqui para menos. Certo? E é isso. A única coisa que mudou. Opa, faltou os H's aqui. Vai cortado, vai cortado. Então, beleza. Esse é o geral. Certo? Para S mais e S-. Agora a gente vai somar os dois. Por que somar? Porque a gente precisa que eles fiquem somados. É porque a gente tem isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso SX. Então a gente vai somar mais e menos para escrever o SX. Como que a gente soma? Simples, já vamos somar evidenciando isso aqui, ó. Essa partezinha aqui, porque são iguais, e o somatório são iguais. Então a gente só evidencia isso aqui. E a gente faz o somatório. Como assim? Então
A gente vai fazer assim, né? S mais, S menos, é igual um somatório em M e M' do que isso aqui. E agora a gente coloca os que liga os elementos de base dessa matriz, certo? Aqui nós temos a soma dessa matriz. E o que isso nos diz? Nos diz que ela é... Ainda não diz nada, né? Porque a gente tem que substituir o J. Então, para o J igual a 1, a gente tem que lembrar que o M, não a linha, mas consequentemente a linha vai ter que ter uma relação com M, é igual a menos 1, 0 e 1. Vamos partir do contrário. 1, 0, menos 1. Certo? Tem que ter esses valores. Ok? Então a gente vai copiar isso aqui já trocando o J. Porque o J é único. E a gente vai analisar. Que daqui já sai a matriz que a gente quer. Eu vou trocar o J tudo por 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Certo? Só que a nossa matriz é olhar o M e o M'. Então, nosso M tem que ser igual a... Se o M for 0, vamos ver o que acontece se o M for... Na verdade, vamos ver o que acontece se o M for 1. Se o M for 1, isso aqui zera. Isso aqui não zera. M igual a 1, isso aqui não zera. Vamos colocar aqui, essa parte aqui. Igual a 0, M igual a 1. Essa parte aqui não zera. Essa parte aqui não zera. Se M igual a 1. Então, para M igual a 1, deixa eu colocar aqui M igual a 1. O que a gente vai ter? Essa parte zera. Essa parte não zera. Então, vai ficar a raiz de 2. Aqui fica a raiz de 2. Se colocar 1 aqui, corta com esse 1 aqui. Aqui vira 1. Daqui fica 2. Então, a raiz de 2H. Nós vamos ter raiz de 2H cortado. E para não zerar aqui, o M' tem que ser 0. Né? Só um momento. Então, esse aqui, M', 0. Isso implica o M', que é diferente de 0, tem que ser 0. Então, a gente já tem aqui uma parte da matriz. Então, nós temos a matriz 0, 1.
digamos assim, né? Quando o M' é 0, o M é 1, ou vice-versa no caso. Então vamos ver para o M igual a 0. Quando o M é igual a 0, quando o M é igual a 0, aqui zera essa parte. Então esse aqui vai dar 1, raiz de 2. E aqui vai dar 0, aqui também vai dar raiz de 2. Só que aqui a gente tem uma divergência, porque o M não pode assumir dois valores ao mesmo tempo. Ou ele é 1, ou ele é menos 1. Então, a gente vai ter que raiz de 2 H delta M' igual a 1, ou aí, na verdade, E raiz de 2 H delta M' igual a menos 1. Então aqui a gente tira que nós temos M' igual a menos 1 e M' igual a 1. Aqui é 2 elementos de matriz, então quando o M for 0, nós vamos ter o menos 1 e 1. Certo? A gente está achando já os elementos de matriz não 0. Agora para o menos 1, quando o M for menos 1, esse aqui não vai zerar, esse aqui vai dar 2. Esse aqui vai anular com esse, vai dar. Então aqui nós temos esse termo aqui, raiz de 2H. Esse aqui vai zerar. Esse termo aqui zera quando o M é igual a menos 1. Então aqui já zera. Então isso não importa. Então nós vamos ter um raiz de 2, H cortado, em que o M vai ter que ser 0 e o M' vai ter que ser menos 1. Ao contrário. O M' vai ter que ser 0 porque o M vai ter que ser menos 1. Da seguinte forma. E isso nos dá o último elemento de matriz que não é 0. Quando o M' for devido ao M for ser menos 1, o M' é 0. Então a gente tem esse elemento de matriz. Então fazendo uma matriz, escrevendo essa matriz de soma, vou colocar aqui, escrevendo essa matriz ali, que é a matriz S mais S menos, ela é escrita assim, então, deixa eu só escrever aqui. O primeiro termo, 1, 1 nós não temos, ou na verdade 0, 0, digamos assim. Vamos colocar o 1, 1. Então a gente vai começar como sendo 1, 0 e menos 1. E aqui 1, 0 e menos 1. Opa, fica mais quadradinho certinho, tá? Esse aqui tá a respeito a... Deixa eu ver, fiz lá em cima só para nós não ter o padrão. A M', e aqui está a respeito a M. Então a coluna está, as linhas estão a respeito a M e a coluna a respeito a M', certo? Então quando for 1, 1, nós não temos. Quando for 0, 1 é raiz de 2. Vou colocar o H em evidência porque todos têm H, né? Raiz de 2. Aqui é raiz de 2. Aqui é 0, aqui é 0,
aqui é a raiz de 2, aqui é 0, aqui é a raiz de 2 e aqui é 0. Olha lá que legal. Ficou dessa forma. Fiz direto assim porque eu já sei o formato, mas vamos analisar. 1 é 0, não tem nada com 1. 0, 1, 0, 1, raiz de 2. Deixa eu pegar a setinha aqui que vai ficar mais fácil. Né? 0, 1, raiz de 2. Menos 1, 1 não temos. Mas nós temos 1, 0. 1, 0 aqui, ó. E o menos 1, 0, que é o outro lado aqui. 0, 0 a gente não tem. E o último é o 0, menos 1. Ou menos 1, 0. 0, menos 1 também. Então nós temos meio que uma simetria aqui. Meio não, uma simetria. E os H's que eu coloquei em evidência. Todos acompanham H. Beleza? Então nós temos a matriz. Agora basta a gente fazer o que a gente fez, né? O que falta aqui é a gente dividir por 2, né? Falta a gente dividir por 2. Basta fazer isso. Basta dividir por 2 aqui. E a gente tem a matriz SX. Esse aqui é o nosso SX. Voltando lá, nós temos SX. SX mais H cortado. SX menos H cortado. Então, nosso SX é essa matriz. A gente reescreve ela lá. Como temos esse H cortado em todos, a gente pode evidenciar esse H cortado sobre 2. Como? Aqui é um H cortado sobre 2, aqui é um H cortado. Então aqui a gente só troca por 2. Então a gente vai colocar aqui, ó. A gente tem 3. Da mesma forma que a gente fez com um M lá em cima, né? Então a gente vai colocar um H cortado sobre 2 ao cubo. Aqui nós não temos um 2 no H cortado, né? 1 sobre 2 aqui nesse H cortado. Então a gente vai ter que multiplicar depois. Aqui a gente coloca essa matriz ali. Feiona, né? Bonita na aparência, mas chatinha de mexer. Aqui a gente colocou o que a gente fez lá, né? Como temos uma soma de um H que a gente evidenciou, então a gente evidenciou H sobre... E a gente evidenciou isso aqui. Só que aqui a gente só tinha um H. Então aqui sobrou só um 2, né? Porque se a gente multiplicar esse H pra lá, esse 2 corta e fica só H. Só que esse H, como é uma soma de... Esse 2 agora que ficou aqui no lugar do H, é uma soma de uma matriz, é uma identidade. Então a gente tem uma identidade multiplicada por 2. Então a gente, em vez de ter... Deixa eu fazer ela pequenininha aqui. Essa é uma identidade. 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Né? Do outro lado a mesma coisa, só que subtração.
Só escrever aqui embaixo que não vai caber. Beleza? Essa soma vai ficar da seguinte forma. Temos o h cortado sobre 2 aqui, ao cubo. A gente tem as somas já feitas, né? Então, nós temos a nossa matriz e raiz de 2, né? Ela bem apertadinha aqui. Então, a gente vai somar. Um vai ter a mesma coisa, só que com 2 positivos na diagonal. E as raízes de 2 permanecem lá. E o outro é 2 negativos na diagonal. E as raízes de 2 no lugar. E o restante é 0. Sim, tá bem juntinho, mas nenhum número é junto, tá? Nessa matriz. Quando a gente fizer isso daqui, a gente vai perceber que isso daqui vai dar uma matriz nula. Vai sobrar um h cortado ao cubo sobre 8 vezes uma matriz que vai dar tudo 0, quando a gente fizer essa multiplicação de matrizes. Então, também vemos que SX mais H vezes SX menos H é igual a 0. Certo? Uma matriz nula. Demorei, mas fiz o mais detalhado possível em relação à interpretação dos problemas, da onde que surge. Porque eu vi uns solucionários lá que nem fazem essas partes, só jogam ou complicam as coisas demais. Pode ser que esteja longo? Pode ser que seja longo. Mas é isso, galera.